Fala, meus nobres, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, tô meio sumido aqui do YouTube, mas vou estar fazendo um vídeo aqui pra vocês. Tô postando mais lá no Instagram, tô focado lá no Instagram, postando sempre conteúdos lá, postando evoluções de alunos, informações, textos informativos, a minha rotina em si, de alguém que curte, que vive esse mundo bodybuilding, né? Não só teoricamente, mas também na prática. Então, se possível, me sigam lá, acompanhem também. Bem interessante lá as publicações que eu tô produzindo, principalmente para quem curte esse meio maromba, beleza? Quem tiver interesse na consultoria, chama no WhatsApp que vai estar aqui na descrição, que eu estou passando como que funciona, os valores, tudo da melhor maneira, especificando tudo da melhor maneira. E é isso, hoje o vídeo vai ser sobre por que eu retornei à reposição hormonal, no caso, né, a utilizar hormônios. Para quem me acompanha há um tempo mais longo aí, eu tive um problema de saúde no início do ano passado, que foi um problema de saúde que foi não por causa dos hormônios, mas assim, eu já tinha uma predisposição genética a desenvolver o que eu tinha, uma certa predisposição a aumento de viscosidade sanguínea, e tive um problema de saúde no início do ano passado, depois de 2 anos, quase 3 anos utilizando hormônios aí em doses um pouco até elevadas, tá? Não vou falar para vocês aqui, sempre expus, sempre falei a verdade, sempre fui transparente com vocês aqui, nunca enganei, nunca inventei nada, até colocava aqui o que eu utilizava e tudo mais. E essas doses um pouco elevadas, elas potencializaram esse problema que eu tinha, né? Na época ainda estava utilizando boldenona, trembolona, enantato, T3, GH, tava usando bastante coisa. Alguns estimulantes, eu embina também. Então tava umas doses até de médias a altas. Então eu tive esse problema não por culpa dos hormônios, vou repetir para vocês aqui, tá? Para ficar bem especificado. Foi por essa predisposição que eu já tinha. Antes de utilizar hormônios eu já tinha problema de circulação e tudo mais. Então não foi os hormônios que causou isso, foi o uso errado e de forma excessiva por longo período. Algo que eu nunca aconselhei a ninguém, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu nunca aconselhei ninguém a utilizar nada de forma exagerada. Sempre fui um cara muito cauteloso, inclusive na minha consultoria com isso. Sempre aconselhei as pessoas a utilizarem o básico. Então, aquele velho ditado clichê, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eu fazia muita coisa errada e acabei pagando por isso, e estou aqui para falar um pouco para vocês pelo motivo que eu voltei a utilizar o hormônio depois de 1 ano sem utilizar. Então eu fiquei 1 ano sem utilizar o hormônio, né? Depois desse período, fiquei de fevereiro do ano passado até 1 ano e 2 meses, março, abril desse ano eu voltei a utilizar. Não utilizar o hormônio em doses altas, eu não sou um cara que pretendo competir, algo nesse sentido. Então para mim não faz nem sentido utilizar doses elevadas, utilizar outros tipos de hormônios, simplesmente um uso de testosterona, Deposteron. Comecei com Deposteron, mudei para Durateston e agora estou retornando com o Deposteron de farmácia, tá? De farmácia com a qualidade garantida, e principalmente para quem faz reposição, é interessante a gente buscar sempre hormônios de farmácia, sempre algo com procedência um pouco maior, porque o underground, ele tanto pode ter mais quanto pode ter menos na quantidade indicada, né? Não é algo tão seguro. Não estou criticando aqui laboratório underground, nada nesse sentido. Estou dizendo que para ter maior segurança, para quem faz uma dose simplesmente de reposição, procurem conseguir ou Deposteron ou Durateston de farmácia, que são as duas formas de testosterona que a gente encontra na farmácia, né? Então é algo mais seguro, e até a gente percebe, é algo que não tem nada comprovado, estudos, nada sobre esse sentido, tá, galera? Mas a gente percebe aí em usuários, tem bastante alunos aqui que às vezes sofrem mais com alterações com os undergrounds, principalmente na questão de espinha, tá? Tem alguns alunos aqui que quando mudam pro de farmácia, sofrem menos nesse ponto. Não sei explicar o motivo, mas acontece isso e é bem visível, tá? Mas isso não vem ao caso, não é o tema do vídeo. Primeiramente, porque eu voltei a utilizar a Deposteron, a testosterona, né, fazer a reposição. Na verdade não é bem uma reposição, estou utilizando um pouco acima do nível fisiológico, né, minha testo deve estar em torno de 1.000 a 1.300, pela quantidade que eu estou utilizando, de uma ampola semanal de 200 miligramas, que me mantém a minha testo ali em torno de 1.000 a 1.300, essa é a faixa de testo. O normal, o endógeno, né, entre aspas, seria entre 200
a 800, alguns depende do laboratório, né? Alguns fazem uma margem um pouco maior, de 300 a 900, depende muito do laboratório, mas em média de 200 a 800 é o padrão de parâmetros aí laboratoriais. E eu estava utilizando clomifeno, até fiz um vídeo aqui sobre o clomifeno, que eu estava utilizando ele e estava tendo um efeito bom no aumento da testosterona endógena, né? Cheguei a bater 600 quase de texto, 584 de texto com o uso do clomifeno. Porém, eu fui fazer um teste. Retirei o clomifeno por um mês e fiquei sem utilizar e fui no laboratório, paguei o meu examezinho lá, fiz um exame de, como eu sempre faço, de hematócrito não, hemograma, perfil lipídico, lipidograma e testosterona, né, para avaliar como que tá, as principais alterações, os principais riscos. E acabei vendo o resultado do exame, eu estava percebendo que eu estava muito mal na minha recuperação muscular do treino, estava muito com desânimo excessivo para treinar, não desânimo para treinar, mas uma fraqueza durante o treino, não estava rendendo durante o treino e também estava com uma recuperação horrorosa. Fazia um treino mais pesado hoje, daqui 5 dias ainda estava sentindo dor muscular, todo dolorido, não recuperava, estava bem complicado nesse ponto. Fiz o exame, minha testosterona estava em 280, ou seja, no momento que eu tirei o clomifeno, que eu estava utilizando 25 mg por dia de clomifeno, minha testo fez isso aqui, ó, despencou, caiu lá para 280 nanogramas por decilitro, e já estava sentindo todos os efeitos de testosterona baixa. Isso, galera, no Brasil não é, mas na Europa, por exemplo, já é indicativo de reposição hormonal, tá? Já é deficiência de testosterona. Abaixo de 300, a faixa mínima na Europa, no caso, é 300. Então eu já estava numa faixa de reposição hormonal e sentindo vários problemas aí ligados ao nível de testosterona baixo, né? Talvez pelos anos que eu utilizei o hormônio, a minha testosterona voltou, né? Meu corpo voltou a produzir minha testosterona endógena, porém não numa quantidade satisfatória. Então ficou nessa faixa de média para baixa, né? Então, avaliando o contexto, pensando os prós e contras, ao invés de tomar um medicamento sempre, no caso o clomifeno ou o tamoxifeno, 2 SERMs aí que estimulam a produção endógena natural, né, de forma contínua, ou utilizar a própria testosterona, de farmácia no caso, que imita o nosso hormônio que a gente produz, que é algo que o nosso corpo já conhece perfeitamente, eu preferi utilizar a própria testosterona. Então, ainda mais uma dose um pouquinho mais elevada, que vai me trazer benefício tanto na parte de saúde quanto na parte física, né? Estética, não é o principal para mim atualmente, mas assim, a gente busca também uma melhora, a gente treina para melhorar fisicamente também, algo que natural é praticamente impossível, né? Quando eu não estava utilizando nada. Quando tirei o clomifeno piorou ainda, que a testo despencou, então a gente não tem estímulo hipertrófico praticamente algum. Então eu preferi, fazendo uma análise ali dos prós e contras entre o uso de um medicamento ou o uso de uma testosterona, preferi utilizar a própria testosterona e estou fazendo o uso de uma ampola semanal de Deposteron, atualmente 200 miligramas por semana, que deixa minha testosterona nessa faixa que eu disse para vocês, que eu informei para vocês aí no começo do vídeo, de 1.000 a 1.300 nanogramas por decilitro. E estou colhendo vários benefícios com isso, não só na parte física, estética, quanto na parte psicológica também. Bem humorado, libido boa, motivação para tudo, no caso, para tudo que a gente coloca em mente, a gente tem aquela motivação a mais. Nós com níveis de testosterona adequados, a gente tem um rendimento muito melhor, tanto na função física quanto cognitiva. Então estou colhendo vários benefícios do uso dessa quantidade de testo semanal, que é uma quantidade, entre aspas, baixa, né, para a grande maioria que utiliza doses bem mais elevadas, né, uma dose baixa, 200 mg por semana, que está me trazendo todos esses benefícios e está me ajudando muito na parte física também. Agora, no momento, estou numa dieta para definição, né, então estou conseguindo definir e melhorar a condição física, mesmo sem perder tanta massa muscular, mantendo um bom volume muscular. Quando entra em bulking, quando estamos utilizando a testosterona, a gente tem um ganho muscular e como que eu posso dizer, uma dificuldade maior em ganhar gordura, a gente controla melhor o ganho de gordura. Então,
a testosterona no nível adequado ajuda muito em várias questões nesse sentido, até melhora de sensibilidade à insulina, esse tipo de questão. Então, galera, não estou fazendo apologia, só estou citando para vocês, como eu sempre fui transparente aqui no meu canal, sempre mandei a real, estou um pouco sumido aqui, como eu disse, do canal do YouTube, mas estou bem ativo no Instagram. Sempre fui transparente, sempre fui verdadeiro com vocês aqui sobre tudo que eu utilizei e gostaria de informar para vocês essa questão, talvez para quem não me acompanha lá no Instagram e não está sabendo, falar para vocês aqui do YouTube também, e vou tentar ser mais ativo aqui também, postar mais vídeos informativos. Como eu disse, só benefícios, vou continuar fazendo os exames periodicamente, fazer a cada 2 meses, 3 meses no máximo, exames de, principalmente, galera, entendam isso, os principais riscos do uso de hormônio. Hemograma completo para avaliar principalmente células vermelhas, os hemácias, hematócrito, que é o percentual de hemácias no volume total de sangue, lipidograma, colesterol, HDL, LDL, triglicerídeos, VLDL. Então esses são os principais parâmetros a serem avaliados para quem utiliza esteroide anabolizante, tá, galera? Então, até em doses baixíssimas, doses bem controladas como essa que eu estou utilizando, os exames principais são esses. Então a gente pode avaliar bem, como a testosterona não tem ação hepática praticamente alguma, a gente tem uma segurança maior nesse ponto. Na função renal também é mais tranquilo, mas assim, primordialmente essas questões, hematócrito, as hemácias, o hemograma em si e o lipidograma também são os mais importantes para a gente que utiliza, tá? Usem com consciência, procurem um apoio, procurem alguém experiente aí que pode aconselhar vocês aí na melhor forma de uso. Não usem de forma inadequada, procurem um médico, se possível, né, para estar passando para vocês. Usem produtos de qualidade, produto de qualidade, caso forem utilizar. Caso não tenham necessidade, não tenham um nível, uma produção natural endógena de testosterona no nível adequado, não façam uso de testosterona, não façam uso de hormônio. Isso aqui eu só voltei a utilizar realmente porque minha testosterona endógena não voltou ao normal. Então, esse foi o principal motivo de ter retornado ao uso, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos e espero que vocês tenham gostado aí do meu relato pessoal do motivo de ter retornado ao uso de hormônios, tá bom? Deus abençoe a todos, tamo junto, um abraço, galera!